Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este Bom dia a webinar todos e a del Banco todas. Interamericano de Damos as Desarrollo boas-vindas a esse y del webinário do BID. Banco La Interamericano de conversación Desenvolvimento e será do en BIDLAB. A español. conversa será em If you espanhol. wish to listen in English, Se quiserem you ouvir can em select inglês, English in the podem interpretation button in selecionar your o screen. inglês no botão de Se interpretação, quiser na parte ouvir inferior em da tela. português, pode selecionar português no botão de interpretação no seu Zoom. Sou Marcos Tampini, Meu especialista nome é da Marcos divisão Tampini, de sou proteção especialista da social e Divisão de mercados Proteção laborais Social e do Mercados BID de e vai Trabalho moderar do este webinar. BID. Para Moderarei este começar, webinário. Para tendremos umas começar, palavras de bem-vinda de vamos Irene ouvir Arias, CEO Irene do BID Lab. Arias, CEO do BidLab. Ela dará as boas-vindas a este webinário. Buenos días a todas y todos. Soy Bom Irene dia a Arias, CEO todos de e a BidLab. todas. Sou Es un Irene placer estar Arias, con todos CEO do vosotros en este BidLab. espacio tan É um necesario y prazer estar oportuno nesse porque vamos espaço a tão hablar del necessário e emprendimiento oportuno. Vamos en el falar de segmento de cuidados empreendimento de las no personas segmento mayores. de Quiero cuidados das agradecer a los pessoas organizadores idosas. por esta Gostaria de invitación y a agradecer cada uno de vosotros por el o compromiso con esta convite causa, feito a cada um una aqui causa que que tem um compromisso desde com essa BidLab como brazo causa. de innovación y venture O capital del BidLab BID é o y braço de junto al inovação e capital de BID risco do Dices BID. estamos E temos também o promoviendo, BID e o es BID la Invest. Os economía três estão plateada. promovendo essa Y la vemos economia con prateada. tres ámbitos. El E primero, nós el de temos empleo y três áreas. emprendimiento para las Primeiro, personas emprego e mayores. El empreendimento para segundo, pessoas el ámbito idosas. de Em las segundo finanzas. lugar, Y el tercero, el finanças. E ámbito del em cuidado, que es el terceiro, tema de hoy. o âmbito Creemos do cuidado, que é o tema firmemente que de el hoje. cuidado no es solo un reto Acreditamos social, es una muito de oportunidad que de o crecimiento cuidado não económico é para América só um Latina y desafio el social, Caribe. mas é uma Os oportunidade voy de a dar un crescimento dato que es econômico para a América impresionante Latina e o y es que se Caribe. invierten Temos um más de dado 16.000 millones de impressionante: dólares al mais de año 16 en bilhões de trabajo de dólares cuidado ao no ano são remunerado. investidos num Esto trabalho equivale de a 2.000 cuidado não millones de remunerado. personas São 2 trabajando a tiempo bilhões de completo y pessoas sin que salario. trabalham sem Por tanto, el salário reto es em enorme, tempo pero hay integral. también un gran Então, potencial de o convertirlo en una desafio é grande, oportunidad. mas também há muito ¿Cómo? potencial para Bueno, por el transformar isso lado de numa la oportunidade. E demanda como de seria? soluciones Bom, do lado da innovadoras, demanda, vemos que com, el ino- sector de cuidado de com largo soluções plazo inovadoras, o es un setor de mercado cada cuidado vez de más longo grande prazo se torna y um vemos mercado que cada vez hay maior. soluciones que están E nós emergiendo, vemos pero que que se há necesita soluções que estão construir un surgindo, mas é ecosistema de preciso também innovación criar um alrededor ecossistema de que las inovação em impulse y torno que disso, ayude para a que se conviertan impulsionar en essa modelos área de e negocio para que isso se sostenibles. torne um En modelo este de camino negócio hemos sustentável. visto emprendedores Nós já increíbles, vimos van a conocer empreendedores algunos, incríveis, vamos y conhecer alguns, que la innovación en el sector de e a cuidado inovação do puede ser setor do efectiva, cuidado pero solo si la pode ser trabajamos de forma eficaz, mas colaborativa y somente se multisectorial. trabalharmos em Y por eso colaboração es tan com valioso múltiplos el trabajo setores. E por isso é conjunto tão que desde valioso o BidLab trabalho estamos haciendo conjunto con el que o sector social del BidLab BID. realiza com o Y setor social do vamos a ver BID. ejemplos como el de E nós vamos Anacare, ver un exemplos como o do emprendimiento Anacare, cuyo um CEO Ariel empreendimento cujo os va a CEO, contar Ariel, que desde México está ah, atendiendo está uno de los aqui, ele aspectos vai del cuidado de contar personas como o mayores. México está También trabalhando com con o Fundación cuidado de Arturo pessoas Sesana idosas. Temos promovemos a lo que Fundação llamamos Arturo la Sessana región também, plateada, que es una que iniciativa promove essa regional região para fomentar la prateada. É uma innovación en el iniciativa cuidado en regional toda la para región. fomentar a Y inovação na área recientemente do cuidado em toda a acompañamos região. E la publicación recentemente del BID, acompanhamos a Plan publicação para do la BID, construcción de un Plano para a ecosistema emprendedor construção de para um los cuidados de ecossistema largo plazo empreendedor en para os América Latina y el cuidados de Caribe. longo prazo na América Latina e Pude no escribir Caribe. la carta de apertura y Eu este escrevi a documento carta de ofrece abertura desse una hoja de ruta documento para e o fortalecer el documento ecosistema oferece um emprendedor en roteiro este para sector clave. fortalecer En línea con esse este compromiso, setor-chave e o también el BID empreendedorismo acaba de nele. O presentar BID também BID acaba Cuida, de que se apresentar o lanzó BID recientemente Cuida, en la que foi Asamblea de lançado Gobernadores en recentemente Chile, na Assembleia de liderada por Diana Governadores do Rodríguez. Chile, liderado Y por Diana hoy, más que Rodrigues. nunca, E queremos hoje doblegar nuestros queremos esfuerzos para encontrar esas soluciones redobrar innovadoras esforços para que encontrar respondan a los soluções desafíos del inovadoras cuidado que y que atendam aprovechen el esses potencial que esto tiene como desafios, motor a de esses desafios de desarrollo económico y cuidado e social. que aproveite Estoy isso como segura de que motor de esta desenvolvimento sesión va a ser econômico e un gran social. Eu espacio tenho de certeza de que aprendizaje, esta de sessão colaboración y vai de trazer generación de muitas nuevas ideas. aprendizagens, Así que muchas colaborações e gracias y que geração de novas sea una ideias. sesión muy fructífera.
Muito obrigada. Desejo a todos uma sessão muito produtiva. Quero agradecer a Irene por sua participação Agradeço a e Irene ao a BidLab participação pelo trabalho que e hemos também ao venido BidLab haciendo pelo trabalho que já vem sendo realizado há mais de 5 anos de largo plazo. na área de E este cuidados de trabalho se longo deve ao prazo. hecho que Esse BidLab incluye trabalho los cuidados de largo plazo como una de las áreas começou com a prioritarias de su inclusão agenda de economía dos protecta. cuidados de longo prazo como uma área prioritária da agenda de economia prateada. Vamos ver um exemplo desse trabalho que vem sendo realizado. Temos um projeto do BidLab que se chama Região Prateada. Esse projeto está sendo implementado pela Fundação Cesana da Colômbia em colaboração com o Grupo Impactia. O objetivo é ajudar na construção de um ecossistema empresarial nessa área de cuidados de longo prazo, melhorando a qualidade dos serviços e também a formação dos cuidadores. O projeto une o conhecimento técnico da parte pública do Grupo BID e a capacidade do BidLab de trabalhar com inovações, apoiando o desenvolvimento de ecossistemas de empreendimento. A primeira parte da convocação teve 234 propostas completas, 35 foram selecionadas para aceleração. Algumas delas receberão financiamento para aumentar sua escala. A região prateada terá uma nova convocação no dia 30 de junho de 2025 e fazemos um convite para que prestem atenção nesta próxima convocação, nessa próxima chamada, porque essa é uma ótima oportunidade. Nesse webinário, vamos conversar sobre várias experiências de empreendimento nessa área de cuidados de longo prazo na América Latina e no Caribe. Essas experiências demonstram que os cuidados geram oportunidades de empreendimento e também empregos, e também melhoram a qualidade da vida das pessoas idosas na região, a vida de suas famílias e também dos cuidadores. Além disso, essas soluções inovadoras do setor privado podem se tornar instrumentos para melhorar os serviços financiados pelo setor público. É uma boa sinergia entre o setor privado e o setor público. E, por esse motivo, estamos convencidos de que o webinário de hoje será relevante para uma grande audiência, incluindo empreendedores, pessoas que trabalham nesse setor e também governos, além de pessoas idosas e suas famílias. Eu tenho a honra de apresentar um painel sensacional. Nós temos aqui Ivan Spolansky, que é cofundador e diretor executivo da Cuidarlos, da Argentina, que é um dos projetos selecionados na primeira chamada de projetos para a região prateada. Temos também Ariel Zilberstein, que é cofundador da Anacare, do México. Esse também é um dos projetos selecionados na chamada da economia prateada, BidLab 2021. Sejam muito bem-vindos. Como sabem, também esperávamos ter a Mare Garrido, diretora da Tunstall na Espanha. Infelizmente, a Mar teve que cancelar sua participação por causa do problema com o apagão na Espanha que aconteceu ontem e que afetou muito os serviços de teleassistência que estão sendo religados hoje. Mais tarde falarei um pouco sobre a teleassistência, mas infelizmente não temos a presença da Mar hoje. Eu começo então com o Ivan. Como você acabou chegando a esse setor dos cuidados de longo prazo, Ivan? Olá, Marco. Bom dia, BidLab, painelistas e participantes. Agradeço essa oportunidade de compartilhar esse momento tão enriquecedor. Eu sempre tive uma vocação empreendedora, mas
Eu trabalhei em várias áreas até que me apaixonei por esse mundo dos cuidados e me animei com isso. O sonho surgiu em 2009, quando eu estava na direção executiva do Centro Hirsch, uma das instituições de maior prestígio na área de cuidados de pessoas idosas. E em abril, ah, essa instituição faz 92 anos. Nós tivemos um curso para 50 cuidadores informais naquela ocasião, e nós sabemos que a nossa região se caracteriza pela precariedade, informalidade e falta de conhecimento e informação dessas pessoas. Então, esse curso foi uma grande contribuição para a área. E havia 8 cursos de 3 horas cada um, toda quarta-feira, com especialistas da instituição. E eu pude ver em primeira mão a transformação desse grupo, como aprenderam e se empoderaram com conhecimentos, por causa das possibilidades também e confiança na hora de buscar um emprego. Nós nos perguntamos então como podemos levar esse cuidado de alta qualidade em instituições tão prestigiosas como essa, mas que poucas pessoas têm acesso, para mais pessoas em seus domicílios. Essa era a tendência mundial. Nós aprendemos que todos nós vamos precisar de cuidados ou vamos ter que cuidar de alguém em algum momento da vida. Então, com essa perspectiva de ajudar todo mundo num momento tão especial e que muitas vezes pode durar um certo tempo, nós acabamos criando uma equipe com especialistas em tecnologia, comunicação digital, especialista em cuidados crônicos, e em 2020 nós lançamos a comunidade do Projeto Cuidar. Ivan, você mencionou os cuidadores, os trabalhadores desse setor de cuidados. Essas pessoas são uma parte fundamental da economia prateada nessa área dos cuidados. São milhões de empreendedores, milhões de trabalhadores que trabalham em domicílios, instituições. E nós sabemos que houve uma publicação recente do BID que menciona que essas pessoas estão sobrecarregadas e são mal remuneradas. Será que poderia nos falar, então, o que a Cuidar-los faz para melhorar essa situação? Sim, primeiro eu vou dar esse conceito geral. Nós temos um ecossistema físico digital na Cuidar-los, é uma combinação desses dois lados. Nós combinamos a família com a tecnologia a fim de transformar o cuidado no domicílio em uma experiência mais tranquila, profissional e organizada para todos os envolvidos. Nós fazemos isso com uma multiplataforma, com vários dispositivos. Pode ser usado no iPad, no celular, no computador. E nós procuramos oferecer formação e qualificação para os cuidadores que têm, e também o perfil seria sociossanitário. Esse é um déficit na América Latina que nós temos. Então, nós estamos avançados na área médica, assistencial, mas não nessa outra parte social, sanitária. Há também autoridades na Argentina envolvidas e há convênios de formação com instituições de muito prestígio, e são várias que participam. E nós procuramos promover o emprego, e a plataforma possibilita que os cuidadores interessados se registrem e falem de seus antecedentes, suas qualificações, cursos, capacitações, horários disponíveis, todas as áreas de experiência para oferecer seus serviços à comunidade, e dessa maneira as famílias podem avaliar essas pessoas, encontrá-los e entrar em contato diretamente sem intermediários. Assim, os cuidadores podem ter acesso a mais oportunidades, não só em seus bairros, mas em outras localidades, e por meio do boca a boca e também de outros mecanismos. E nós acompanhamos também os familiares e cuidadores, oferecendo ferramentas para melhorar a qualidade do cuidado no domicílio. Então, nós oferecemos sistemas de gestão e acompanhamento, nós chamamos de Caderno do Cuidador Digital. Então, isso envolve comunicação, alertas, protocolos com as melhores práticas para o atendimento em domicílio. E hoje, já estamos
estamos evoluindo ou desenvolvendo um marketplace para que os empreendedores possam oferecer seus produtos relacionados aos cuidados, para que as famílias, cuidadores e indivíduos possam ter acesso a esses produtos de maneira rápida e segura num mesmo lugar. Nós também incorporamos ferramentas para promover uma vida ativa no domicílio. Não devemos enfocar só as limitações, mas nas capacidades também para que cuidadores e familiares e membros da família possam trabalhar com a pessoa. E há especialistas nessa área que trabalham nisso, a área cognitiva, físico, recreativa e muitas atividades da vida diária estão envolvidas nisso. E mais recentemente, para que possam ver o quanto é ampla essa proposta de valor, nós desenvolvemos um acompanhamento online, que é um serviço de orientação e acompanhamento remoto para pessoas idosas. E esse processo inclui uma entrevista psicobiosocial, uma evolução e planos individualizados com acompanhamento semanal online com especialistas. Então, há ainda muito mais nessa multiplataforma que está disponível todos os dias do ano, todas as horas do dia, e está disponível para todos os usuários. Muito obrigado, Ivan. Eu queria aqui destacar algumas coisas que você acaba de dizer. Em 2019, o BID realizou um diálogo regional de políticas e houve uma intervenção de Rachel Crook da Inglaterra. Era sobre uma iniciativa de empreendimento social, que era chamado de Gifted Care na época. Ele tinha saído do mundo da consultoria e começado esse empreendimento porque sua mãe tinha tido uma demência aos 55 anos de idade. E ele percebeu que não havia informações sobre a qualidade desses cuidadores. As famílias não têm informações suficientes sobre esses cuidadores, quem são aqueles que trabalham com qualidade. Então, ele começou o Gifted Care na época em que não havia nada desse tipo na América Latina e no Caribe. E agora estamos falando de soluções que estão tentando resolver esse problema. E também gostaria de destacar mais um ponto. Quando nós fizemos o estudo sobre o plano de desenvolvimento de ecossistemas de empreendimento na área do cuidado, nós percebemos que a maior parte dos empreendedores nessa área chegam a esse setor por causa de algum evento pessoal, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez com que a pessoa entendesse a importância desse setor. E eu digo isso para criar um gancho para passar a palavra ao Ariel. Como foi que o Ariel chegou a esse setor? Obrigado pelo convite. Eu vou entrar direto nessa resposta para aproveitar o tempo. Várias coisas aconteceram na minha vida. Eu trabalhava com empreendimentos sociais, trabalhei durante muito tempo, mais de uma década, e eu tive a oportunidade de participar de duas áreas na minha vida. Primeira, eu fui à faculdade e lá nós falamos do futuro. E falávamos da tecnologia que vinha resolver boa parte dos problemas que nós tínhamos. E a tecnologia resolveria a vida, basicamente. Poderíamos, inclusive, nos tornarmos imortais. As pessoas podiam viver mais de 100 anos, 150 anos. Ao mesmo tempo, eu estava vivenciando um problema na família, um tio-avô e uma avó que tinham demência. E a minha mãe tinha que lidar com essa questão do cuidado à distância. E eu senti essa angústia, eu vi o quanto era difícil não estar presente em casa, não poder fazer mais e depender de um cuidador.
E também era uma grande dificuldade para o cuidador, cuidar de uma pessoa que está perdendo a cognição. E essas duas coisas se combinaram. E eu acabei criando a primeira empresa de assistência em casa para pacientes com Alzheimer e outros tipos de problemas cognitivos. E nessa empresa que eu criei, nós vimos várias dificuldades. As famílias vinham pedir ajuda, tinha a questão dos pacientes, os cuidadores tinham que ser capacitados, mas eles iam embora quando estavam capacitados porque tinham que encontrar um emprego rapidamente. Então havia grandes desafios operacionais e nós tentamos trabalhar com capital de investidores, fizemos um grande esforço e vimos que o desafio era muito maior do que a capacidade humana para superá-lo. E a resposta tinha que vir de maneira integral e tinha que estar baseada na tecnologia. E é daí que vem essa visão de criar uma plataforma, e eu sei que vamos conversar mais sobre ela. Ariel, você mencionou uma das grandes dificuldades das famílias que oferecem serviços de cuidado de longo prazo a pessoas idosas em casa. Então, o primeiro desafio é não saber como organizar esse cuidado, não saber qual é o plano de cuidado para essa pessoa idosa. E, em segundo lugar, ter que coordenar várias pessoas, ou seja, há um cuidador, há os filhos, alguns moram perto e outros não, e querem ajudar às vezes, e há também o pessoal da área médica. Esse plano de cuidado, essa coordenação é muito difícil para as famílias que já estão enfrentando uma dificuldade e estão ainda ignorantes a respeito das soluções que existem. Então, o que o seu empreendimento faz para resolver essas dificuldades? O que é o Anacare e como é que funciona? Bom, a Anacare é uma plataforma, é a primeira plataforma que é centrada no cuidador, ou seja, o cuidador está no centro. Nós percebemos que se há um cuidador empoderado e capacitado, que tem o apoio necessário e que sente que tem as capacidades e o apoio para fazer seu trabalho, boa parte do problema está resolvido. Então, a plataforma tem um aplicativo para o cuidador ou especialista, porque pode ser um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um terapeuta, e essa pessoa pode ter acesso à Ana Illumina, que é uma escola online que pode, onde pode obter microcapacitações em módulos e assim adquirir uma capacidade específica. Então, por exemplo, em primeiros socorros. E também é uma oportunidade para conseguir um certificado válido no México, reconhecido por instituições, e nós trabalhamos em 8 países da América Latina e trabalhamos com as autoridades locais e procuramos ver qual seria o certificado local para que isso se torne uma plataforma de capacitação e certificação também, homologando essas capacidades adquiridas pelas pessoas, tanto os cuidadores como os terapeutas, enfermeiros e outros, nos vários níveis de cuidado. Além disso, graças à inteligência artificial, nós temos a possibilidade hoje de trabalhar com um agente que se chama Ana, que oferece um apoio emocional, profissional e ajuda o cuidador a encontrar a melhor oferta para essa pessoa. Há cursos de 20 horas e de centenas de horas, e o aplicativo ajuda o cuidador a encontrar motivação e também a ter uma coerência no seu trabalho, obtendo inclusive diplomas. E há um banco de dados com cuidadores capacitados e nesse aplicativo também podem aparecer ofertas de emprego. Assim, uma pessoa que talvez não tenha podido estudar na universidade, essa pessoa pode no celular, ao usar um transporte público ou em casa,
pode usar essa plataforma para estudar e depois ganhar mais dinheiro, porque uma grande dificuldade para os cuidadores hoje é que, por mais que se esforcem, eles não conseguem ganhar mais. Se aperfeiçoam, mas não ganham mais porque o mercado é extremamente informal. Então, essa plataforma existe para o cuidador e isso ajuda a organizar, como o Marco dizia, o que a pessoa tem que fazer, com os detalhes sobre cuidados, medicamentos, sinais vitais, mobilização, alimentação. Tudo isso está organizado e a pessoa também pode se comunicar com a família e com uma agência, um prestador de serviços, como acontece na Colômbia. Então, é possível prestar informações sobre o que está acontecendo no domicílio. Como o Ivan também já mencionou, a questão da integração entre o social e o sanitário, a saúde. Nós acabamos de começar a falar sobre esse tema, mas isso é essencial. O cuidador precisa estar integrado ao sistema de saúde, porque isso pode reduzir em 30% os custos com a saúde. Então, assim, a plataforma procura ter um sistema de alarmes e notificações, alertas e notificações, e há alertas rápidos para avisar imediatamente a família e prestador de serviços quando há uma situação alarmante, para que outros possam agir rapidamente, evitando uma hospitalização ou uma visita a um serviço de emergência. E também a questão da rotina, dos medicamentos. 50% dos pacientes têm um tratamento, mas não seguem esse tratamento. E o cuidador pode ser os olhos ou as mãos desse sistema de saúde em casa para que as pessoas possam aderir ao tratamento. Então, há a questão do cuidado e ao lado da família também. A família às vezes está preocupada, quer saber se o cuidador chegou, onde está o cuidador, o que está fazendo, quer receber relatórios, quer saber o que está acontecendo com o médico, quer participar desse círculo de cuidado e esse aplicativo pode ajudar nisso. E esse relatório pode ser oferecido a um plano de saúde, a um governo, que pode depois financiar certas atividades, porque nós vemos que os governos querem participar mais e querem se integrar a essa questão da oferta de serviço. Então, além dos aplicativos, nós temos um sistema operacional que possibilita que agências de cuidado ou prestadores de serviço em domicílio tenham controle e eficiência nessa operação. E isso ajuda a crescer e ajuda na lucratividade também. É possível registrar os eventos médicos, monitorar o que está acontecendo, e a plataforma integra os atores e oferece a cada pessoa aquilo de que elas precisam. Muito obrigado, Ariel. Essa integração é fundamental. Na área dos serviços de saúde, como já foi dito, com o uso de medicamentos, ou então contato com um geriatra, mas isso é fundamental também para essa parte mais social do cuidado. A informação pode, então, passar por um aplicativo para reunir cuidador, família médico, cuidador, enfermeiro, sem passar por outros. Está centralizada e, assim, o plano de cuidado pode ser desenrolado. Isso é uma coisa interessante que estamos vendo hoje. E agora, pergunto ao Ivan. Eu queria falar sobre a importância de melhorar a qualidade do emprego dos cuidadores. Ivan, poderia nos explicar o alcance dos cuidados nesse momento? Como é possível trabalhar de maneira espontânea no setor privado para melhorar o mercado de trabalho para os cuidadores? E também poderia nos falar sobre como é feito o trabalho com alguns governos, por exemplo, em San Juan, houve um cadastro dos cuidadores e isso pode ajudar a criar um mercado para os cuidadores, para que essas pessoas tenham mais empregos, melhores empregos e também uma remuneração melhor, não é? Muito obrigado, Marco. É importante essa pergunta hoje. Nós estamos nas principais províncias e cidades da Argentina e temos essa proposta de cuidado, envolvendo indivíduos, cuidadores, e todo mundo pode se relacionar de maneira ágil, autônoma, se
segura em qualquer momento. E nós desenvolvemos esse trabalho em várias localidades. Nós também tivemos experiências muito bem-sucedidas, como é o caso de San Juan, mencionado, e nós pudemos juntos desenvolver um ecossistema de cuidadores para que as famílias pudessem ter acesso aos outros e entrar em contato com as várias partes. Nós elaboramos um projeto que durou 2 anos, mas a primeira etapa foi a mais importante. Nós trabalhamos de perto com o governo para elaborar um projeto de implementação em massa na localidade. Isso incluía uma série de etapas, como definir o alcance do projeto, capacitar as pessoas internamente que iam acompanhar essa área, a realização da chamada, convocação de todos os cuidadores interessados na região. Tivemos várias campanhas de comunicação e também tivemos a inscrição em massa dos cuidadores interessados durante 4 meses, concursos, e eles conseguiram se qualificar, se cadastrar, criando assim um registro público de cuidadores da localidade de San Juan. E hoje as famílias podem ter acesso a essas pessoas, entrar em contato com eles, conhecer suas habilidades, e eles podem continuar se desenvolvendo. Nós chamamos de desenvolvimento da economia circular e também a formação das pessoas, essa hierarquização do emprego e o benefício do trabalho para a própria comunidade da melhor maneira. Então, hoje já trabalham de forma autônoma e a província conta com esse registro que se mantém de forma autônoma, porque os cuidadores vão relatando suas experiências, as famílias podem interagir de forma direta. E uma pergunta espontânea que surgiu durante a conversa. O sistema permite que haja uma avaliação do trabalho do cuidador e de forma que diga respeito ao cuidado. As famílias têm como saber se é um bom cuidador, porque há cuidadores que têm problemas na relação de trabalho e também em relação a como ter referências. Sim, como toda plataforma colaborativa, uma das coisas mais importantes é a reputação dos cuidadores nesse caso. E a família pode sim avaliar tanto no momento da entrevista, como também se já iniciou o trabalho nos domicílios, existe um sistema específico para isso. Muito obrigada. Vamos passar aqui para o Ariel, então. Ariel, pode nos explicar o modelo de negócios da Anacare? Qual é o alcance atual na América Latina e Caribe? Como você acredita que possa escalar, ganhar em escala essa solução? Claro que sí. Pois El não. día de hoy estamos trabajando de la mano de Hoje nós organizaciones estamos que brindan trabalhando domiciliaria, junto com agências as de cuidadores, organizações que trazem esse IPS, cuidado domiciliar, as agências de cuidadores, esses provedores de serviços domiciliar e então nós oferecemos a plataforma e nós cobramos por licença, por cuidador, por paciente, por mês. Nós também trabalhamos com seguros, com reembolsos, com pagamentos e também com a possibilidade de certificar cuidadores e também de dar apoio para as famílias para que possam monitorar e assim oferecendo um melhor valor. Esse serviço reduz custos, traz mais eficiência e pode também ajudar a agregar mais valor para ambos, famílias e cuidadores. Atuamos em inúmeros países da América Latina, México, Colômbia, Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia e Costa Rica, com instituições que estão trabalhando para formalizar e melhorar os
cuidados em domicílio. Também trabalhamos com iniciativas com o governo, atualmente com o governo da Cidade do México, num programa de cuidados, de atenção aos de mais idade. Então, oferece-se os serviços nas residências. Vão de modelo de atención mucho más eficiente que redujo 50% el tiempo de atención. Entonces, melhore e aumente em 50% esse tempo de atenção. O foco, então, é a saúde, os cuidados, apoiando tanto os governos como os prestadores de serviço que tenham interesse em utilizar a nossa tecnologia para trazer mais qualidade nos serviços. Estamos querendo aumentar o número de interessados, os governos municipais, estaduais, federais também, e outros organismos que tenham interesse de crescer e de levar isso a uma escala muito maior. Muito obrigada, Ariel. Vamos agora, então, ao Ivan para uma última pergunta, que é de volta a esta questão da dificuldade quando uma pessoa com mais idade, quando um familiar precisa de cuidados. Sabemos que precisamos de um cuidador, não sabemos se é isso ou se seria um profissional de enfermagem, não sabemos o número de horas, as atividades necessárias para fazer com que essa pessoa de idade mantenha suas capacidades pelo maior tempo possível. Então, o senhor poderia nos falar de alguma das inovações que o senhor está introduzindo nesses cuidados e algum caso? Precisamente, nós chamamos de setor de cuidados e dizemos que o trabalho do futuro será, assim, indefinitivo, serão serviços geriátricos do futuro, porque esse serviço é de uma pessoa que se especializou em cuidados, mas que sabe lidar com as famílias, com os cuidadores e que tem essa capacidade comercial, de interação, comunicação, e também tem uma ferramenta que permite que esteja intermediando essa relação, analisando todas as necessidades. E fazendo isso não apenas com uma família, mas talvez com 10, com 15 famílias, com 20, 30 cuidadores e trabalhando remotamente de casa. E que em um único lugar exista o acesso a famílias potenciais que precisam desses cuidados, a cursos de formação, de gestão, acesso a cuidadores, também a recursos para monitoramento remoto, informações às famílias. Então, imaginemos assim, existem muitos especialistas em questões de cuidado que oferecem esse tipo de serviço em casa. Mas se nós imaginamos que isso tudo seja oferecido remotamente, é assim que nós imaginamos os serviços geriátricos do futuro. Bom, não existe essa profissão de gestor de casos nesse sentido na América Latina, mas imaginamos que haja essa necessidade e nós compartilhamos aqui no chat alguns recursos para que quem esteja vivenciando esse tipo de situação possa entender bem como mudar a situação com acesso a esse tipo de profissional e, quiçá, por meio do serviço público, para que se possa, então, conceber um plano de cuidados eficientes. Antes de irmos a uma outra parte do webinar, quando o senhor Rodrigues falará do trabalho que o Grupo BID vem fazendo com o setor privado, eu quero aqui usar a oportunidade de compartilhar algumas das coisas que foram compartilhadas na sua intervenção. Eu espero que nós tenhamos uma ocasião no futuro próximo para falarmos disso, falarmos desse acesso à assistência no setor privado no longo prazo. Mas nós vamos também aqui no chat colocar o link para uma publicação em que a participante foi coautora
mas Primero, algumas la breves asistencia en ideias. España no es un A sector pequeño. assistência Es un na sector Espanha, esse donde acesso não é um se da setor pequeno. servicio a 1,2 millones O de serviço é personas oferecido a 1,2 con milhões de dependencia. pessoas que têm algum tipo de dependência. Segundo, Número el hecho de 2, haber crecido a dar teleasistencia a 1,2 millones de isto, personas além de ter implica economía de crescido, escala. não é, ido a Se empezó 1,2 con milhões de 5 pessoas, isso euros significa por que persona por é mes necessário trabalhar com a hace economia 15 de años escolas, o 20, de escala. y ahora se Então, está en nós 15 estamos euros falando por persona de por mes. agora 15 euros Tercero, por pessoa, antes era un servicio alternativo, esse es sendo o decir, valor. podía contar O con serviço teleasistencia antes era o con otro alternativo. tipo de Você podia servicios contar com esse tipo financiados de por el sector assistência ou com público. algum outro tipo de Ahora no, es serviço un servicio oferecido pelo setor complementario, público, mas es agora de não. derecho Agora é universal um y todas las serviço personas con complementar, dependencia é tienen direito derecho a universal de teleasistencia, todos os pacientes además com de otros servicios. algum tipo Y de eso es dependência, fundamental porque necessitando de algum tipo de teleasistencia serviço. junto con Isso é cuidado fundamental, domiciliario y consensos porque de día son essa los servicios que assistência permiten el sendo envejecimiento de la edad oferecida y atrasan la em domicílio institucionalización, que nadie e quiere. de La persona acesso mayor, las universal familias y faz tampoco los com gobiernos que porque es la solución más cara. essa dependência de outro Cuarto, familiar la seja diminuída. teleasistencia Isso é ha algo que evoluido ninguém quer. mucho. Ha Também, pasado del o modelo serviço evoluiu reactivo, que muito quando significa foi de botón de um papel emergencia, reativo, ou caída, presiona seja, el botón a de manera pessoa brusca, caiu, então a tem la aquele botão que aperta a teleasistencia emergência para que alguém vá socorrer. proactiva, Agora donde los é servicios de saben forma quién son las personas proativa. que Os serviços necesitan más sabem quais apoyo são as y pessoas lo que precisam llaman de mais preventivamente apoio para saber e cómo es já su situación, preventivamente sin entram em esperar la contato para caída. saber como é a Hasta situação ahora dessas la pessoas, sem teleasistencia esperar que haja preventiva, uma queda, donde por con algunos exemplo. dispositivos la A gente se puede assistência é conectar a una preventiva, televisión são como si fuera alguns esta dispositivos videoconferencia y hacer conectados actividades com a sin televisão, conexión, como se porque fosse essa sería permitido videoconferência, como si e fuera un que centro de día con un protocolo de intervención de seguem um estimulación protocolo de cognitiva intervenção, hecho de por medio estimulação de la cognitiva, teleasistencia, por dentro meio del desse costo serviço que les de dije anteriormente. assistência e com aquele custo, dentro Entonces daquele esperamos custo que que eu encuentren mencionei. interesante esta Então, información y que descarguen la acreditamos publicación del web que y que sejam aceptaremos informações así muito un interessantes, mayor estão na desarrollo de publicação servicios de disponibilizada e teleasistencia possibilitam também um en maior América desenvolvimento Latina desses y el serviços Caribe. de En atendimento este também na momento América Latina e estamos Caribe. listos para pasar la palabra Agora a nós Diana estamos Rodríguez, prontos para que es la passar asesora a especial del palavra para presidente a del senhora Banco Interamericano Rodrigues, de assessora Desarrollo, especial y que do nos Banco contará Interamericano de sobre Desenvolvimento, e ela irá nos falar da sua experiência. Y si esto no es posible todavía, Se seguimos con el não plan for B. possível agora, nós Con las continuamos preguntas então del público. e vamos passar para as Pido a los colegas, perguntas por favor, que do me informen público. cuándo E podemos pasar a pedimos Diana. então que nos informem quando for Entonces, possível dar a una primera palavra à senhora pregunta Diana del Rodrigues. público A que primeira puede pergunta tomar Ariel, enviada do Iván, creo que público e aplica que a los pode ser dos para o Ivan ou para o independientemente. Ariel, porque eu acredito que se aplique Tenemos a una ambos. pregunta sobre Nós temos aqui uma si pergunta algunos de estos servicios que se están algum dos existiendo hoy serviços son en colaboración con el oferecidos sector hoje são em público o colaboração tienen com o el setor financiamiento público e público, se si existe estamos algum tipo de hablando financiamento público, exclusivamente de ou servicios se são con serviços financiamiento privado que las exclusivamente familias pagan por su financiados pelo cuenta. setor Al privado, mismo ou tiempo, que la otra pelas pregunta sobre la famílias. formación que reciben E las também, personas qual é a que formação participan en la recebida plataforma pelas de pessoas cuidados o de que AMC, participam dessa si es plataforma de una formación que oferecimento tiene de algún tipo de cuidados? Existe reconocimiento alguma público? formação que tem algum tipo de reconhecimento público? Adelante, Iván. Iván, por favor, y Iván? después Ah, Ariel. voy yo primero.
Sim, eu falo primeiro, então. Em relação à etapa do projeto para financiamento, para o funcionamento, então, houve esse financiamento público para que houvesse a formação e as famílias utilizando o serviço de forma pública. Quando encerrou-se esse convênio, passou-se a ver, então, essa relação com cada uma das partes. Existe na cidade de Buenos Aires o setor fornecendo o curso de formação para a Argentina. No nosso caso, como eu disse antes, nós trabalhamos de forma a conhecer o México. Estamos agora no nosso relacionamento, no aprofundamento dele na Colômbia, e nós trabalhamos para identificar essas certificações de habilidades com as quais nós iremos, então, trabalhar. Sempre trabalhando para dar acesso para que qualquer pessoa possa trabalhar ou estudar, fazendo pequenos cursos e certificações de habilidades na esfera profissional. Em relação ao financiamento, nós temos vários modelos. Nós sabemos que são de 13 a 15 milhões de cuidadores de adultos na América Latina, e nós temos 70% são familiares não remunerados, 30% são aqueles que trabalham de forma informal, diretamente pelas famílias, e os remunerados, então, são, na sua grande maioria, pagos pelas próprias famílias, mas existem agora cada vez mais ofertas, tanto dos governos como de organizações que atuam para ajudar a pagar pela capacitação dos cuidadores, como também pelos serviços de cuidados em si. Na Colômbia, hoje, existem alguns órgãos financiados pelo governo oferecendo serviços de cuidados, e no Brasil também há alguns casos. Então, estamos falando de uma etapa inicial dessa formação deste setor. Os governos estão ainda no início desses modelos de subvenção oferecido. No México, quando existe um subsídio a cuidadores, existem muitas formas de subsídios às famílias também na América Latina. No México existem esses $300 bimestrais. 20% dos que recebem precisam de cuidadores, e não existe, então, um modelo único desse subsídio, mas sim recursos que estão indo a esses domicílios para que possam ser utilizados com cuidadores. Uma pergunta para ambos. A pergunta feita pela Fernanda da Catalunha: como garantir a qualidade profissional de formação dos cuidadores e a qualidade do tempo com a pessoa que é atendida? E vou juntar isso com uma outra pergunta que veio de mais de uma pessoa. O modelo de ingresso, de entrada nos seus empreendimentos, de investimentos nos seus investimentos. Como fazer para que esses investimentos permitam uma maior escala? Estamos falando desses modelos de geração de investimentos, como isto é hoje, e depois falar da questão da qualidade da ética profissional. Pode iniciar. Em relação aos investimentos, nós temos dois modelos. Um que é B2C, não é? Entre a empresa e o consumidor, e existe um serviço que permite
um encontro entre os cuidadores e as famílias, existe um serviço de busca, também existem cursos de formação, alguns que são gratuitos, alguns que são pagos, e existe ali aquela plataforma, aquele marketplace, e que existe o pagamento ali, em cada uma das compras existe um formato de participação diferente. Esse é o B2C. No B2B, nós estamos falando de agências de cuidadores que utilizam a plataforma. É um dos modelos possíveis agora. E eu não sei se a palavra certa seria garantia, mas o compromisso do nosso trabalho é de sempre melhorar esse ecossistema. A plataforma atualmente tem um sistema de qualificação. Esse sistema permite uma verificação de antecedentes, também os cursos e certificações complementam esta verificação para que haja um aval maior e também o uso do aplicativo vai gerando a formação da reputação de cada um dos profissionais e cabe também às famílias para que façam ali aquela avaliação, para que vá melhorando a reputação de cada um dentro da plataforma e para que dessa forma os cuidados oferecidos tenham cada vez mais qualidade. Ariel, uma das duas perguntas, se você puder responder uma das duas, que daí nós vamos passar para a Diana. O modelo de investimentos, a parte da reputação, acho que o Ivan já respondeu muito bem. Em relação aos investimentos, nós temos um modelo B2B, B2C. Existe, então, pagamento de uma licença para a utilização da plataforma, que pode ser tanto uma agência como um prestador de serviços domiciliares. Pode ser também uma seguradora, como eu disse antes. Podemos também estar falando de pagamentos e reembolsos. Então, é um modelo de pagamento de licença pela utilização. Muito obrigada aos dois por terem respeitado o tempo que lhes foi alocado e vamos passar agora para a Diana. O que é o Bitcuida e como pode atuar na área de cuidados no nosso continente? Me desculpem, eu ouvi o que você estava falando, mas o meu botão aqui não estava conseguindo ativar. Então, agradeço a oportunidade agora, agradeço ao BID Social, BID Lab pelo convite, também Marco, Ariel, Ivan, muito obrigada por estarem aqui para compartilhar. Marco, me permite um minuto para reconhecer a necessidade dessa discussão e a solução oferecida pelo Ivan, pelo Ariel. Por que é tão importante que haja essas soluções? É uma notícia que é muito alentadora. Não termos exemplos como esses neste momento me preocuparia, e é tão importante que isso haja neste momento, porque o Ivan e o Ariel estão mostrando que existe uma solução para esse desafio triplo enfrentado pela América Latina. E eu já digo por que, então, o BID cuida. Então, em primeiro lugar, o primeiro desafio, nós temos falhas na nossa cobertura, incluindo nos países em que há mais cobertura, menos de 20% dessas pessoas com idade e com dependência recebem apoio. E nenhum país da região atinge padrões de qualidade exigidos ou esperados. O segundo desafio, então, o primeiro é a cobertura. O segundo é essa divisão desigual dos trabalhos de cuidados. Esses trabalhos de cuidado cabem de forma desproporcional sobre as mulheres que muitas vezes elas mesmas estão chegando a uma idade mais avançada e também precisam de cuidados elas mesmas. E
muitas vezes elas não tiveram oportunidade de se desenvolver e por isso então estão nessa situação agora. Esse é o segundo desafio. O terceiro é o crescimento acelerado, que é o que nos traz a este momento hoje. Sabemos que em 2050 uma em cada 4 pessoas na América Latina terá mais de 60 anos. Precisamos, então, pensar na seguridade social, nos padrões de consumo, nos serviços. Então, ter essas soluções como o do Ivan, do Ariel, são fundamentais. Essa ideia de empreender na economia prateada é fundamental, principalmente porque atende a esses 3 desafios que eu mencionei. Então, essa combinação de objetivos vem muito pelo fato desse crescimento tão acelerado da demanda de cuidados, mas também pela necessidade do setor público e pela obrigação que seria do Estado, mas que não será suficiente para suprir a demanda, não apenas a demanda atual, que vem daqueles 2 desafios primeiros que eu mencionei, como também o terceiro que significa o envelhecimento da população. Então, a questão de hoje só aumentará. Precisaremos do apoio do setor privado para isso. Até porque existe uma oportunidade de negócios. É uma oportunidade de negócios crescente. Quando nós reconhecemos esses desafios e essas oportunidades, nós entendemos, então, ao BID Cuida, que é o IDB Cares. A nossa iniciativa, ela dá cobertura, ela funciona como um guarda-chuva para abranger os serviços de cuidados na economia prateada, tanto no setor privado como no público. É uma iniciativa que inclui o BID Invest, investimento do setor privado, o BID Lab, que apoia os empreendimentos, e o BID Público, que vem ajudando a aumentar e a garantir os investimentos do setor público. Então, em relação ao BID Cuida, em primeiro lugar, nós acreditamos que o setor público tem um papel muito importante, que é o de regulamentação e formulação de políticas. O setor público, para que possa haver empreendimentos como esses mencionados aqui, nós precisamos de mudanças nas regulamentações, precisamos de novas regulamentações. E esse é um papel fundamental para que o setor público crie esse ambiente de investimentos e que fomente os investimentos nessa área. Mas eu não quero desvencilhar o setor público do seu papel de investimento também. Existe, por outro lado, o papel de empreendimentos como do Ariel e do Ivan, de alertar o setor público a essa necessidade. Então, existe esse ciclo em que o setor privado também possibilita ao setor público que enxergue este ambiente e essa oportunidade. As empresas têm um papel fundamental nas sociedades então precisam transformar essa cultura sua própria e também aquela que leva a essa transformação das normas sociais. Assim, o setor de empreendimentos e o setor privado maior tem um papel fundamental, por exemplo, com flexibilização de horários, etc. É uma possibilidade de complementar de forma mais ágil aquilo que eu me referi ao setor privado, desculpe, do setor público. Então, não é à toa que nós estamos falando de um guarda-chuva que inclui ambos. Gracias, Diana. Sí, ya tengo que Gracias. cerrar.
¿Ya se me acabó el tiempo? Sí, se acabó Já el tiempo. acabou meu Ahora tempo? te voy a Sim, aprovechar sim, una acabou pregunta o que seu me tempo, hacen mas eu tenho uma también a pergunta. Iván y Ariel, Uma por favor, pergunta que para lo você, muestren a mas los também cuatro para en o Ivan video. e Ariel. Y Vamos es, então colocar os el año quatro aqui no 2035 vídeo. se está Em escribiendo el libro de la historia 2035 del movimiento de cuidados 25 de está largo se plazo en escrevendo, América Latina y então, el o Caribe. livro da história de investimentos nos serviços de Tu proyecto tiene cuidados un na América capítulo Latina clave. e Caribe. ¿Cuál O sería seu el título de este capítulo? projeto Diana, ¿cuál tem es el um título del papel capítulo de fundamental. Big Você Data en tem este um libro? capítulo neste livro. Qual seria o título do 10 seu segundos cada uno, capítulo? por favor. 10 El segundos para cuidado cada por um. fin no tiene género. Os cuidados não têm gênero. Iván. Ivan? Me costó, Marcos, pero es revolucionando el paradigma de los cuidados. La historia de Revolucionando o cómo las paradigma personas dos cuidados, a pasaron de história ver de los como as centros de pessoas cuidado a que los cuidados vayan a las passaram personas en su a, casa. de ir aos Gracias. centros de Ariel. cuidados para terem os cuidados nas Yo suas diría casas. que con Nana Eu, el cuidador eu diria se que convirtió en la o columna cuidador vertebral se del nuevo sistema de transformou salud. na coluna vertebral do novo Gracias. sistema de saúde. Quero agradecer, Diana, Muito Ariel y obrigada. Evelyn, por Eu su queria participación agradecer en el aos webinar três, de hoy. Diana, Ariel e Gracias a Ivan, pela sua BidLab, participação especialmente a Irene no Arias por las nosso palabras webinar de de introducción. hoje. Y nos vemos Agradecemos emocionados também hablando con un as economista palavras campeón de da los cuidados de largo plazo abertura en el e BID. queremos aqui também Gracias a agradecer todas a las esse personas que investimento son nos cuidados mudas de que se longo prazo do conectaron BID hoy. Cuida. Ha sido una Agradecemos a todos que conversación muy interesante y participaram. fundamental sobre oportunidades de Todos têm emprendimiento uma y empleo en un participação sector que é clave fundamental. para el bienestar de las É personas um con setor dependencia, sus fundamental familias, também las pelas personas que oportunidades de trabajan emprego con ellos en geradas una para región que que tan se ofereça rápidamente está cuidados envejeciendo. nas residências das En unos días pessoas podrán acceder a la grabación de este que seminario têm en alguma español, en dependência. inglés, en portugués, Esse en webinar la foi página realizado em de português, YouTube del Banco espanhol e Corporación, inglês e la página ficará que trabajamos gravado na página envejecimiento y do cuidados de BID, largo plazo, que falando de recoge todo el cuidados trabajo realizado domiciliares de en este longo sector. prazo e todo o trabalho que é Hasta necessário pronto y fazer muchas gracias. nesse setor. Até breve. Muito Gracias obrigada. por la invitación. Muito obrigada pelo convite.